Oi, é impressionante como Deus, ele fala comigo e eu sou grata demais a isso. Eu estava já com a mensagem, ele já tinha me entregado a palavra de hoje e eu antes fui ver como que o senhor José estava e eu perguntei para ele, dormiste bem? Ele me disse, eu dormi, e você? Eu falei, sonhei um pouco. Eu falei, não tão bem. E ele me respondeu sabiamente. Melhor não tão pouco do que o tempo todo não dormir bem. E eu gostaria de fazer só uma pequena colocação antes de falar da palavra de hoje para vocês, de trazer a mensagem de hoje. Às vezes a gente vê a vida em um prisma e Deus permite que cheguem pessoas para poder mostrar para a gente que existe outro, né? Não é falar que você sempre tem que ver o lado extremo, ou bom demais ou ruim demais, mas é você saber realmente encontrar um equilíbrio ali. A gente não precisa nem ser nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, como dizia a mamãe, mas a gente precisa sim fazer sempre do limão a limonada, e eu brinco muito que fazer dela então uma limonada suíça, que é mais gostosa. Só queria partilhar isso com vocês, porque eu acredito que isso deve tocar alguém. Se o seu dia não está tão bom, se a sua noite não foi tão boa quanto você gostaria que fosse, poderia ter sido pior. Realmente poderia ter sido pior. E hoje a gente vai falar sobre uma frase que eu ouvi. A primeira vez que eu ouvi ela, eu fiquei um pouco chocada. Depois é que eu fui entender. E eu fiquei chocada por causa do meu tempo naquela época, do meu momento. Era um tempo em que eu estava vivendo o meu deserto, um dos desertos que Deus permitiu que eu vivesse. E a frase é: o fim é melhor que o começo. Quando eu ouvi a pastora Viviane Martinello, e eu sugiro que as pessoas deem uma pesquisada a respeito dela, eu fiquei um tanto quanto abismada, porque eu pensava assim, como que o fim pode ser melhor do que o começo? E naquele momento eu estava no fim do meu casamento. Aquele momento era um momento em que tudo estava desabando. Era um momento em que meu ex-marido tinha saído de casa e eu me vi sozinha, né, para poder resolver todas as coisas, para poder cuidar de uma chácara. E não estou falando isso para me vitimizar, não. Sou grata demais a ele porque ele fez isso. Grata demais, porque só foi graças a esse fim que eu tive o meu começo, né? Só foi grata a esse fim que depois eu pude voltar para mim mesmo e me perceber em todos os sentidos, inclusive como mulher. Mas aí eu fui pesquisar para poder saber, porque depois eu vi Pablo Marçal falar a respeito disso. Eu falei, não, não tem condição. Esse povo tá falando a mesma coisa e alguma coisa tem aí. E não é que tem na Bíblia falando sobre o fim ser o melhor do que o começo. Em Eclesiastes 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Gente, como eu falei, né? Hoje eu entendo por que, que o fim é melhor do que o começo. Porque para acabar, para começar uma coisa, primeiro outra tem que acabar, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Por que, que duas situações vão ocupar? E esse fim aqui, ele se refere também, é claro, né, à glória. O começo da minha vida foi bom, mas melhor ainda será o meu fim. Eu falo muito que para mim morrer é lucro. As pessoas aqui em Portugal não entendem muito bem quando eu falo isso, não. E tem uma pessoa que ela fica indignada quando eu falo, ai, meu sonho é morrer. Mas é porque eu falo da morte da carne para a vida do espírito. E, e aí a gente caminha, né, pensando que o fim é melhor do que o começo,
Não que a gente tem que pôr fim em todas as nossas coisas, muito pelo contrário. Estava ouvindo o Pablo falando e me chamou a atenção uma frase dele. Muitas vezes a gente começa a dar valor em coisas, em pessoas, situações que estão distante da gente e a gente não dá valor em quem está do seu lado, sabe? É, igual criança quando amarra o tênis, eu mesmo nas analogias. Igual criança quando amarra o tênis e ela se sente independente, ela não quer mais a ajuda da mãe ou do pai, que foi ali, que ensinou como é que fazia o laço. Só que tem uma diferença. Essa criança sempre vai lembrar que foi a mãe ou o pai que ensinou ela a amarrar aquele tênis. E aí a gente entra no setor da gratidão e da ingratidão. Muitas vezes a pessoa, ela tá ali, você tá com ela, né? Ou você tá em uma determinada situação e tem alguém fazendo por ti, sabe? Se colocando, se doando, fazendo o maior esforço, né? Para poder dar o seu melhor. E aí surge uma situação, surge uma outra pessoa. Eu falo muito que é aquela história, né? De eu pegar o brinquedo velho, jogar ele para lá e eu simplesmente pegar o brinquedo novo e ficar brincando com ele. Isso é ser ingrato. A gente tem que estar em movimento, né? E me chamou muita atenção essa frase do Pablo, porque muitas vezes a gente realmente esquece, sabe? Que a gente tem pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão mais próximas, e a gente vislumbra com outras grandes coisas quando Deus é um Deus de detalhe, né? Ele não fez o mundo em um dia, então a gente não precisa sair correndo desesperado, a gente tem que planejar sim, mas a gente tem que fazer tudo isso entregando todo o planejamento na mão de Deus e fazendo o agora. Dessa forma as coisas fluem. E se eu pensar que eu sou filha do rei, cara, eu sou uma princesa. Eu falo isso, também tem aqueles que acham que eu sou louca e que riem. Mas realmente, se eu sou filha do rei, eu sou o quê? Eu sou uma princesa. Se eu fosse filha de rei Arthur, eu não ia ser uma princesa, eu ia ser princesa, filha do rei Arthur. Então, eu sou filha do rei. Ele me escolheu e eu aceitei ser escolhida por ele. Eu concordei com isso. Então, se eu sou filha do rei, que é dono do reino, todas as coisas me estão ao alcance. A diferença do meu pensamento é que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, né? A diferença é que eu acredito que tudo que eu desejar, eu realmente posso alcançar. Mas para honra e glória de Deus. Nada para me beneficiar. Ah, mas então quer dizer que você não vai poder ter uma casa? Cara, se vocês souberem a casa que Deus preparou para mim aqui em Portugal, vocês não têm noção. Não é sobre a questão do ter, sabe? É sobre a questão do ser. É sobre a questão de como eu vou receber isso e o que eu vou fazer para impactar outras pessoas com isso. Porque senão não faz sentido nenhum. E aí a gente vai para movimento. E tudo está em movimento. Tudo está em movimento. A única coisa que não está em movimento, creio, sejamos nós. Porque a gente é que se estagna. A gente é que para, né? A gente é que fica... a gente é que fica ali em um momento transitório ou não. Quando eu entendi que aquele fim era um novo começo, eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi aceitar o chamado que Deus tinha para mim, que é falar da palavra de Deus, que é ser missionária. Eu não deixei de ser jornalista, eu não deixei de ser profissional de marketing, eu não deixei de fazer as coisas que eu faço no meu profissional. E é o incrível que eu consigo fazer essas coisas e ainda fazer o que eu amo, que é falar de Jesus, sabe? Outro dia eu tava conversando com a pessoa e ela falou comigo assim: caraca, como é que você consegue fazer? Porque ela me perguntou como é que era a minha agenda. Aí eu fui e falei. E aí ela falou: caraca, como é que você consegue fazer tanta coisa assim? O dia não tem só 24 horas? E aí eu falei: o segredo tá aí. Às vezes a gente dorme demais, né? Há quem precise dormir muito, há quem não precise, há quem se condiciona, enfim.
E pensando que tudo está em movimento, então eu entendo que se todo fim é um começo, é porque já existe um movimento ali, né? E isso me levou para uma outra frase que também foi dita e que foi uma frase assim, gente, que a minha ficha caiu totalmente. Eu toda a vida disse que eu não gosto da instabilidade. E a frase que eu ouvi foi: tudo é gerado no caos. E estabilidade não existe. E aí eu parei para pensar e realmente estabilidade não existe. É por isso que lá em Mateus 6, Deus fala com a gente que a gente tem que deixar o dia de amanhã o seu próprio mal. Eu tenho que viver o meu agora? Sim, claro que eu tenho que viver. E ontem eu tive essa palavra. Ontem à noite, né, eu recebi de novo isso. Então eu creio demais. Eu creio demais pela minha fé, que realmente essa palavra ela é muito forte, ela vai impactar a vida de muita gente aqui hoje. Porque ontem o Pedro falou comigo isso, sabe? Pensa no agora. E assim, é uma coisa que sempre ele fala, vive o agora. Vive o teu momento, vive esse momento. E eu sou muito de planejar. E eu não tô falando que a gente não tem que planejar, né? Deus planejou, Deus ama processo. Mas acontece que não adianta eu pensar que nesse processo tudo vai ficar estável, porque nesse exato momento, enquanto eu estou falando com vocês, partículas estão, né, fazendo a coisa fluir. Nesse exato momento, enquanto eu estou falando com vocês, vocês não podem ver, mas eu estou vendo uma paisagem de outono linda, que eu amo. Porque eu amo o outono mais do que a primavera. Eu acho a primavera, assim, mágica. Eu acho a primavera romântica, mas o outono eu acho ele de uma. Eu acho o outono sensações. E eu estou vendo. E por menos movimento que pareça acontecer lá fora, eu consigo ainda ver árvores se movimentando. E as árvores que estão plantadas, elas também se movimentam. Por quê? Porque as raízes delas crescem, as folhas crescem, os galhos crescem, tá tudo em movimento o tempo inteiro. Então a palavra de hoje para vocês, para mim, é que o fim ele é melhor do que o começo, e é verdade. O fim ele é melhor do que o começo, se a gente souber recomeçar. Se a gente souber perceber as coisas que acontecem nas nossas vidas, se a gente perceber as oportunidades que chegam, se a gente perceber e tiver gratidão pelas pessoas e pelas coisas, pelas situações que nos aconteceram, se a gente olhar e falar, nossa, eu tô vendo de uma forma macro, peraí, mas talvez essa luz que tá brilhando tanto, ela tá muito reluzente, mas acontece que ela não é igual essa luz que tá aqui do meu lado, permanente, constante, presente, dedicada. Então, o fim é melhor do que o começo. Mas falando do fim do reino, né? Ou melhor, falando do fim do mundo para um começo do reino, falando do fim de eu matar a minha carne para eu ser uma pessoa nova, uma nova criatura na presença e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando de um fim que vai me permitir novas possibilidades e carregando que a estabilidade ela realmente não existe. Eu falar disso chega a fervilhar dentro de mim por todos os motivos. Por todos os motivos. E principalmente porque eu devo ter mais de 200 bloqueios comigo. E eu não sou sozinha nisso, não. Você também deve ter mais de 200 bloqueios. Ou pelo menos 200 bloqueios. Mas o legal é que isso também pode ser eliminado. Por quê? Porque nós estamos em constante movimento. Tudo está em constante movimento.
Então hoje eu convido você a buscar um pouco mais, né, de instabilidade para sua vida. E eu digo isso até pensando como que é que eu vou fazer isso, porque eu não sei. Mas no sentido de que a única estabilidade que eu quero para mim é a certeza de que eu sou amada por Cristo. As outras coisas elas vêm. As outras coisas elas fluem, as outras coisas elas acontecem. A minha mãe ela falava que a gente sempre podia ter um pássaro, mas que a gente devia de deixar a porta aberta, para que quando ele quisesse voltar, ele voltasse. Liberdade é uma coisa muito boa, e quando a gente fica estagnado, a gente não está sendo livre. E eu sou grata demais a Deus, porque hoje Ele me trouxe todas essas palavras, porque não foi eu trouxe uma chuva de palavras para vocês aqui hoje. E não foi por mim, não, foi pelo Espírito Santo, mas que falou alto o meu coração. Porque eu estive presa durante muito tempo e eu tenho sido liberta. E Deus é tão generoso comigo que para as coisas não acontecerem assim de uma vez e eu, sabe, me assustar demais, ele vai fazendo aos poucos. Ele vai me mostrando aos poucos. Que eu espero que aconteça comigo até o fim dos meus dias, né? Mudanças para que eu possa crescer, para que eu possa me transformar e para que eu possa ser uma pessoa melhor a cada dia. E não ser melhor para mim, mas ser melhor por mim e pelos outros. E para os outros. Pelo meu amado, pelo amado da minha alma. Eu desejo imensamente que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ela possa invadir o teu coração, que é a nossa mente nesse momento, que você possa ter o pulsar do órgão que espalha o sangue pelo teu corpo com a alegria da presença do nosso Senhor Jesus. Que essa palavra fale alto ao teu coração, que fique guardado o que veio de Cristo, que veio do alto e não o que veio da glébia, e que você possa ser muito abençoado e abençoada nesse dia de hoje. Shalom!